Olá, amigos. Hoje, 25 de agosto de 2024, dia de São Luís, rei da França. Como a gente já falou, na época de São João Evangelista havia muitos apocalipses, mas aos poucos os primeiros cristãos foram reconhecendo a mensagem de São João Evangelista dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor como a verdadeira. Aquela mensagem como a verdadeira. Aquela que realmente falava do que o mestre ensinou e viveu, do que ele testemunhou e do que os discípulos, com São João Evangelista como grande testemunha, um dos primeiros a serem chamados, um dos mais próximos, a quem nosso Senhor Jesus Cristo confiou o cuidado de sua mãe, Nossa Senhora, para onde, segundo a tradição, foram para Éfeso, como a gente já comentou aqui numa outra exposição. E só depois da Assunção de Nossa Senhora é que São João Evangelista, no tempo do imperador Domiciano, tempo de duras perseguições, aos primeiros cristãos, que ele teria sido banido para a ilha de Patmos, de onde, lá na ilha de Patmos, ele recebeu, portanto, no exílio, a revelação do próprio Nosso Senhor sobre os acontecimentos que anteciparão o seu retorno, a sua segunda vinda, na última geração, depois da grande tribulação, para o juízo final de tudo e todos, de todas as gerações, desde a primeira até a última, como a luz da fé cremos. Então, São João Evangelista deixa, então, esta primeira mensagem do Apocalipse dirigida a Éfeso, a comunidade dos primeiros cristãos que estavam reunidos em Éfeso. Então, na exposição passada, eu falei um pouco sobre as características de Éfeso, e eu vou, hoje eu vou falar sobre a mensagem de Éfeso. E o que é interessante, o que é importante nesse nosso, nessas exposições aqui sobre o Apocalipse, como eu falei, serão mais ou menos umas 100 exposições, é procurar captar as mensagens que foram dirigidas aos primeiros cristãos e também aos cristãos de todos os séculos, inclusive no atual século, século XXI, até o último, até a última geração, e a gente observa que todas as mensagens e todas as referências, que nós vamos procurar ver todas elas, todas as imagens, com todo o contexto dos seus significados, são grandes imagens que nos exortam o verdadeiro modo de ser e agir como cristãos, isso em qualquer época da história. Então, a leitura atenta do Apocalipse justamente é uma grande exortação de como nós, em qualquer época da história, devemos agir como cristãos. Então, como eu já falei em exposição passada, essa primeira parte são aquelas cartas, né, dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, e hoje vamos falar então esta primeira mensagem do Apocalipse dirigida à comunidade dos primeiros cristãos em Éfeso. Então, a mensagem diz assim, deixa eu pegar aqui uma imagem aqui, pensei que já estava aqui a imagem, mas vamos lá.
Então, a primeira imagem que aparece no Apocalipse, aparece nessa mensagem a Éfeso, é, é a imagem do próprio Cristo que aparece. Aqui vocês estão vendo as 7 estrelas e os 7 candelabros de ouro. São João Evangelista, né, diante da imagem de Nosso Senhor, realmente maravilhado. Então ele vê a primeira imagem que é apresentada com a seguinte mensagem, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda por meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Então, o próprio Cristo falando, né, através dessa mensagem, àqueles cristãos de Éfeso: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, os que se dizem e não o são, e o achaste mentirosos. E a gente falou aqui numa exposição passada, anterior, que as 7 estrelas nessa primeira imagem são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7, cada igreja, cada comunidade tem um anjo protetor. Então, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, são as 7 comunidades da Ásia Menor. Por isso que são 7 os anjos e as igrejas são as comunidades de fé, da verdadeira fé. Aí continua a mensagem, dizendo assim: tens perseverança, sofreste pelo meu nome, e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Então aqui na mensagem começa com um elogio, né, dizendo para os primeiros cristãos em Éfeso que ele conhece, né, a perseverança deles, tá, que eles sofreram pelo nome do Senhor, não desanimaram, mas ele tem aqui uma queixa, dizendo que tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Quer dizer, a fé que eles estavam vivendo já não era mais aquela fé cheia de entusiasmo que os primeiros apóstolos tiveram em Pentecostes, mas já era uma fé esfriada, uma fé morna, uma fé formal, sabe? Aquela fé, sabe, formal. Não era mais aquela fé com vivo entusiasmo, com ardor, sabe? Era uma fé, sabe, fria, sem esse ardor que os primeiros apóstolos tiveram em Pentecostes. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quer dizer, eles perderam aquele ardor da fé, a alegria da fé. Perderam. Por isso, né? Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Então, essa primeira mensagem faz assim essa exortação, porque isso é um processo de conversão de todos os cristãos, que no primeiro momento que uma pessoa se converte, ela fica maravilhada, fica entusiasmada, fica inebriada, né? Porque, porque ela constata a alegria da fé. Mas depois, isso com todo cristão, em toda época histórica, acontece isso. Mas depois vem as provações. Aí vem as provações. E aí uma boa parte cai, tomba nas provações, se sente abandonado, se sente sozinho, se sente desamparado, não compreende muita coisa, então cai porque acaba ficando vulnerável aos escapismos que tantos que aí estão,
Então ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependi-te, então chama, exorta ao arrependimento das faltas e retorna, volta, retorna às tuas primeiras obras, aquele momento de maravilhamento, né, de maravilha do primeiro contato com a alegria da fé. E ele diz assim na mensagem, ele exorta ao arrependimento, ele exorta que para se lembrar de onde caiu, e se lembrar de onde caiu, exorta ao arrependimento e ao retorno das primeiras obras. Senão, aí tem um senão, diz ele na mensagem, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar. Os candelabros são as igrejas, são as comunidades de fé. Os candelabros são as comunidades de fé. Se não houver esse retorno à verdadeira fé, o que o próprio Senhor fará? Ele remove o candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. E aí você deixa de ter a comunidade de fé. Ele remove o candelabro do lugar. Depois que ele fala isso, ele diz assim, mas a mensagem diz assim: mas isto tens de bem, detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Então aqui nessa mensagem, a mensagem fala aqui da primeira heresia. Sabe que na história do cristianismo tem várias e várias heresias e hoje todas elas estão juntas. Hoje todas elas estão juntas de volta. Mas aqui no Apocalipse, da primeira mensagem a Éfeso, é mencionada a primeira das heresias. E nós vamos ver daqui a pouco qual era essa primeira das heresias e vamos ver como que ela está atual hoje e mais forte. Como é que ela está hoje mais forte e atual hoje? Aliás, sempre teve ao longo da história, mas é a primeira que aparece aqui na mensagem aos Efésios. E encerra dizendo o seguinte: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer. E aqui ele faz uma promessa. Ele faz, a mensagem é feita uma promessa, tá? Ao que perseverar no bem e na verdade, no caminho de Cristo. Diz: ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então, essa é a promessa da primeira mensagem. Então, vejam, né, que esta primeira mensagem à comunidade de cristãos em Éfeso, esta primeira mensagem à comunidade de cristãos em Éfeso traz várias referências significativas e, à luz da fé, como falei, exortam os cristãos a serem verdadeiros fiéis. Quer dizer, com uma fé verdadeira. Eu sempre falo, né, que eu tenho, graças a Deus, né, a alegria da fé. Então, é uma fé verdadeira. Então, a exortação que se pede sempre é que a fé que a gente que a fé que a gente manifesta seja verdadeira. Então, exortam os cristãos a serem verdadeiros fiéis, aqueles que realmente têm fé no amor de Deus. Porque é nisso que nós temos fé, no amor de Deus. Ele nos ama. Nós cremos nisso. Ele nos ama. E sejam perseverantes. Perseverantes, porque a fé e o amor são postos à prova. Então, às vezes a gente vê muito assim, alguém dizer assim, me converti, sou cristão, e se surpreende, e se choca, e se aborrece, e se entristece, e não compreende as provações. Acontece muito isso. Vem as provações, a pessoa fica assim, chocada, fica, por quê? Aquela coisa toda, entendeu? Por quê? Porque a fé e o amor são
postos à prova. O cristão tem que saber disso. É isso que está sendo dito na primeira mensagem aos primeiros cristãos em Éfeso. A primeira mensagem está dizendo que a fé e o amor são postos à prova. Por isso, as provações. Então, se você vê que alguém disse que se converteu ao cristianismo e fica está horrorizado com os sofrimentos e padecimentos e incompreensões e tantas coisas mais, então, tá? Aqui na própria mensagem diz que é preciso saber distinguir, né, o verdadeiro do falso, daquele que se diz apenas, mas não é. E todo cristão sabe disso, que a fé e o amor são postos à prova, por isso existem as provações. Todo cristão sabe disso, porque a nossa confiança está em Deus, que é o Senhor da vida, e a fé de todo cristão é posto à prova, por isso que é dito na mensagem: tenha perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes, mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Então essa é a queixa que é feita na mensagem. Eu percebi que você arrefeceu no seu primeiro amor. Não há mais ardor. Porque justamente quando a gente reza no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, uma das tentações é justamente isso, o arrefecimento do primeiro amor. Aquele momento inicial da conversão, quando a gente fica maravilhado com Deus, mas depois, diante das provações, vem o arrefecimento, o esfriamento desse amor, o cansaço, o desânimo, que pode até levar à falta da fé, porque a fé que não é cultivada pode não só diminuir ou se extinguir. E a oração é sempre o primeiro meio de aquecimento da fé, a oração diária, quando a gente se volta para o alto, para Deus, e pede a Ele o dom da fortaleza, principalmente diante das provações da vida, que são constantes, e algumas até muito intensas. Mas está lá na mensagem que há uma primeira promessa, a de que ao vencedor das provações, e cada um tem uma provação. Provações cada um tem, né, de acordo com o contexto de cada um, em graus diferentes. Ao vencedor das provações com verdadeira fé será dado, aquele que manter a verdadeira fé será dado de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Este é o cerne dessa primeira mensagem, que abre, assim, o conteúdo dessas cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, com a primeira delas, que é essa que a gente está comentando aqui, a comunidade de cristãos em Éfeso. Como eu falei na exposição passada, Éfeso era uma comunidade, eu vou falar de uma outra característica, é, os cristãos. Eu falei na exposição passada, eu falei um pouco do geral de Éfeso, né, as características da cidade, etc. Agora eu vou falar uma característica de como é que aqueles primeiros cristãos em Éfeso viviam a fé. Então, o que estava acontecendo? E era mais ou menos no ano 50. Essa mensagem é dirigida a esses cristãos mais ou menos no ano 50, tá? Então, é, mais ou menos no jubileu, né? No jubileu de ouro daquela comunidade. No jubileu de ouro daquela comunidade. Então, como é que eles estavam vivendo a fé? Eles estavam vivendo a fé, assim, era uma comunidade zelosa da doutrina, e foi elogiada na mensagem por causa desse zelo da doutrina. Mas, depois de elogiar a firmeza deles, o zelo pela doutrina,
tem aquela queixa de que eles haviam abandonado o primeiro fervor e estavam, por conta de terem abandonado o primeiro ardor da fé, e para viver a verdadeira fé, que a fé é vivida junto com a caridade, porque são as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, uma verdadeira comunidade de fé é uma verdadeira comunidade de caridade. Se numa comunidade de fé não há caridade, não há fé. Se numa comunidade que se diz comunidade de fé, não existir caridade entre as pessoas, não há fé, não há comunidade de fé. Então, eles tinham zelo pela doutrina, mas haviam abandonado o primeiro fervor e estavam mais preocupados agora com as aparências, com aquela coisa de ser bonito por fora, né? Uma comunidade assim vistosa, de sucesso exterior, mas estava perdendo o vigor inicial, especialmente a caridade, porque uma comunidade cristã, como eu falei, é uma comunidade de fé e caridade, e se tivesse arrependimento, perde a caridade, que é o principal. A comunidade de fé existe para ser uma comunidade de caridade, porque senão, por isso que ela existe. Senão, ela não tem sentido de ser. Então, um sinal de arrefecimento da verdadeira fé é o arrefecimento da verdadeira caridade, que acaba sendo substituída pela filantropia, por obras sociais exteriores, apenas para serem vistos pelos demais, apenas na aparência dos que se dizem cristãos, que falam bonito, mas apenas falam bonito, ostentam uma capa bonita, mas no fundo cultuam outros deuses. Por exemplo, o deus Mamon, né? Deus de dinheiro, por exemplo, que passa a ser tratado, né, como o mais importante. E isso a gente vê hoje, já naquela época em Éfeso estava acontecendo isso, e ao longo dos séculos a gente vai ver isso, com essa, hoje, por exemplo, teologia da prosperidade que aí está, entendeu? Que a pessoa acaba cultuando outros deuses, idolatrando outros deuses e não colocando o Deus da caridade em primeiro lugar, que é o Deus que o próprio Cristo viveu e mostrou como exercer essa caridade. E aí o que que acontece? Com o arrefecimento da verdadeira fé e da caridade, a coisa começa a ficar assim só formal, só, né, a caridade substituída pela filantropia, culto a outros deuses, principalmente o dinheiro, que se torna um ídolo, tá? E muitos, em nome da fé, que não é mais a fé verdadeira, passam a lucrar, tá, exorbitantemente com esta fé exterior aparente, com esta filantropia, e passa apenas a lucrar com essa filantropia, mas deixam de cultuar o verdadeiro Deus, que é o Deus do amor verdadeiro ao próximo, que exorta o bem feito no silêncio e não se toque trombeta do bem que se faz, porque Deus sabe e vê tudo que é feito. Então, aqui nesta mensagem, como fala do arrefecimento da fé, está também fazendo uma crítica que vai ser uma constante na história do cristianismo em 2000 anos, com posturas de arrefecimento da fé, né, desse primeiro amor, que acaba sendo substituído pelo burocratismo, pelo formalismo, pelas exterioridades, pelo legalismo, por tudo aquilo que aparenta uma coisa, mas não é, porque não tem o verdadeiro Espírito de Deus. E aí, a própria mensagem vai dizer que quando isso acontece, o próprio Deus remove o candelabro. O próprio Deus remove o candelabro de ouro. E a comunidade de cristãos em Éfeso estavam, naquele tempo, quando São João Evangelista encaminhou esta primeira mensagem, um pouco assim, zelosos demais na doutrina, mas arrefecidos no primeiro amor, sem caridade. Naquele amor verdadeiro, que é um amor interior, que resplandece a verdadeira face de Deus,
Então, esse amor estava arrefecido, caridade arrefecida, mas eram zelosos pela doutrina, que foi elogiados, foram elogiados por isso, mas faltava a vivência da caridade. Então, como eu falei, é, quando a comunidade de fé esfria, a caridade também esfria. Então, aí, os que vivem naquela comunidade de fé passam a se preocupar com exterioridades, com aparências, com excessos de formalismos que sufocam as pessoas em muitas situações, com um moralismo farisaico, com legalismos, com exageros. Tá certo? É isso que está sendo dito nessa primeira mensagem. Tem aqui um livrinho aqui, agora não está aqui perto do padre Alberto Gusgamberini, que ele fala sobre cada uma das mensagens. Então ele diz assim: o perigo é ficarem seguros da salvação por estar praticando gestos exteriores e formais. Isso acontece muito ao longo da história. É, só, acontece muito ao longo da história isso. Só um minuto. Isso acontece muito ao longo da história. O perigo é ficarem seguros da salvação por estar praticando gestos exteriores e formais e perderem a noção do pecado, do que é a verdadeira caridade. Porque o pecado é a falta. O pecado sempre é a falta, a maldade. O pecado é a maldade, a falta para com a verdadeira caridade. Então, é, essa exortação que é feita nesta mensagem que é dirigida a Éfeso, como eu falei, nas bodas de ouro, 50 anos depois da implantação da igreja cristã lá. Eles estavam comemorando, celebrando 50 anos de que eles estavam, de que eles tinham implantado o cristianismo em Éfeso. E na vivência da fé, acontece muito disso. Em todas as épocas acontece isso. Existe sempre o risco de, em nome da fé, serem criadas leis ou estruturas que acabam sufocando as pessoas e o próprio crescimento sadio da comunidade de fé, da própria vivência da fé, da alegria da fé da igreja, com um moralismo negativo, onde os fracos se escondem por trás de falsos legalismos, em vez de viverem de fato as exigências da conversão. Porque as normas e as leis, claro, são necessárias, elas existem para um bom andamento da convivência dentro de uma comunidade de fé, isso também na sociedade, dentro da igreja. Sempre foi assim, mas não pode servir como pretexto para impedir o perfeito desabrochar da vida cristã. É isso que acontece, isso não pode acontecer. E ao longo da história do cristianismo, isso sempre aconteceu, por isso que é joio e trigo juntos, porque o joio no meio desse processo faz isso, ele fossiliza a vivência da fé com camisas de força, com redomas, que engessam exageradamente, e aí é o problema. Porque se o legalismo for sufocante e não abrir espaço para a caridade, então a fé vivida não é uma fé verdadeira. Isso, ao longo da história, a gente vê casos e exemplos inumeráveis. E a comunidade de Éfeso, ao receber esta primeira mensagem, ela estava assim, segura da salvação, praticando gestos exteriores, só formais. Lembra-se, era uma cidade grande, né, populosa, a segunda cidade mais populosa depois de Roma. E aí, o que que acontece?
numa situação dessa, quando existe uma fossilização e o formalismo e a exterioridade, quando isso prevalece, o que que acontece? É como que seca, entendeu? E começa a ter rachadura, começa a secar e começa a ter rachadura. Aí é que vem a tentação da comunidade de fé, que deixa de ser uma comunidade de caridade, aí ela começa a se dividir. Aí ela começa a se dividir. Então a comunidade de fé cai na tentação de se dividir, e aí ela se pulveriza, se fragmenta em grupos, em facções, em seitas, em partidos internos, um fala uma coisa, fala outra, em, em correntes e pensamentos conflitantes. Essa é uma tentação que põe em risco a unidade dos cristãos. Que essa unidade ela só pode ser mantida não é com o formalismo e nem com a imposição. Ela só pode ser mantida quando realmente se vive o amor iluminado pela luz de Cristo. Porque Cristo foi quem deu o primeiro exemplo desse amor, de como viver esse amor, ele sendo o próprio, né, a própria expressão do amor verdadeiro, não só o primeiro exemplo, mas o maior de todos, porque foi quem melhor amou a todos. E foi isso que ele mostrou claramente na convivência com os discípulos, passando pela paixão, pela cruz, ressuscitando e depois ascendendo aos céus, mostrou claramente como viver esse amor. E foi isso que maravilhou a tantos. A gente pega, por exemplo, os gregos gostavam um pouco disso, sabe? Os gregos, eles gostavam um pouco dessa coisa das exterioridades, roupas muito bonitas, aquela coisa toda, aquela parte mais apolínea do grego, sabe? Por isso que lá, por exemplo, entre os gregos triunfou, é, por isso que na Grécia triunfou, por exemplo, os sofistas, né, que ganhavam dinheiro com a retórica, falavam bonito, sabe? E porque eles tinham essa tendência ao exterior, às exterioridades. Bom, nessa primeira mensagem dirigida à igreja de Éfeso, à comunidade dos primeiros cristãos de Éfeso, tem uma outra questão que eu quero aqui ressaltar, que é assim, São João Evangelista fala dos nicolaítas. Então, ele fala dos nicolaítas, que é a primeira heresia, e pede o arrependimento desta heresia. Então, diz lá na primeira mensagem, tá? A mensagem a Éfeso: detesta as obras dos nicolaítas. Detestas as obras dos nicolaítas. Nicolaíta. É a primeira heresia que se tem registro condenada pelo Apocalipse, que está lá, a primeira heresia mostrada lá, mencionada e, portanto, condenada nesta mensagem, no Apocalipse, a heresia do nicolaísmo. Como vocês sabem, né, a palavra heresia, heresia significa divisão. Heresia é uma divisão do grupo principal. Então, você tem um grupo principal, aí você tem uma divisão. Aí cria-se uma facção, uma seita, entendeu? Você tem um grupo principal, aí pega alguém e diverge de algum ponto e forma um outro grupo. Aí cria-se a heresia. E esses nicolaítas têm a ver também, vocês vão ver, que tem a ver também um pouco com hoje também. Tem a ver. É porque hoje todas as heresias estão juntas. Hoje estão juntas. Tá? Hoje elas estão juntas, assim, sistematizadas e com muito investimento atuando. E, mas a gente tem que conhecer as heresias para saber distinguir, né, as características no tempo presente, em todas as épocas históricas elas se manifestaram e foram combatidas. Mas hoje elas estão aí, sabe,
estão todas juntas. Então, vejam, vamos entender um pouco algumas características, ou a característica principal, algumas dessas características dos nicolaítas, vocês vão ver claramente como é que elas estão presentes hoje também, que justifica também o porquê, também hoje, no tempo presente, o arrefecimento da fé. Claro que dá para entender, por conta das características. Ora, se todas as heresias estão juntas hoje, claro que dá para entender o arrefecimento da fé, óbvio. E, obviamente, o arrefecimento do amor, isso é evidente. E, obviamente, o arrefecimento da caridade, isso é evidente, porque aonde não há caridade, não há fé. É esse o ensinamento que está nesta mensagem, nessa primeira mensagem aos Efésios. E vejam, os nicolaítas, eles foram mencionados 2 vezes no Apocalipse. Eles aparecem com essa condenação aos nicolaítas, detesta a prática dos nicolaítas. Eles aparecem nesta mensagem a Éfeso e também em Pérgamo, a comunidade de Pérgamo. Entendeu? Então, eles são citados 2 vezes, tá? Uma vez nesta mensagem à comunidade dos cristãos em Éfeso, e depois é citado de novo na mensagem à comunidade de cristãos em Pérgamo, e quando a gente vê aquela mensagem, a gente vai voltar a falar sobre os nicolaítas, mais algumas outras características. Bom, os nicolaítas estão associados a algumas questões, mas, por exemplo, há 2 questões principais. É, mas é assim, está associado também à questão da manipulação e da mas sobre a manipulação, eu vou falar daqui a pouquinho. Antes eu vou falar sobre 2 características, perversões sexuais, perversões sexuais e a adoração de ídolos. Porque a questão é a seguinte, o problema da questão sexual é justamente essa coisa da perversão. Quando se torna uma perversão, como hoje a gente tem visto se expandir no mundo todo práticas extremas desta perversão no campo da sexualidade, que é também uma forma de abuso, geralmente do mais forte sobre o mais fraco. E esta perversão, então, o que é detestado é a perversão, é esse aspecto da perversão também no campo da sexualidade. Repito, o aspecto da perversão, quando se torna uma perversão. O problema não é o sexo em si, é a perversão sexual. Isso que precisa deixar bem claro. Você tem vários autores na igreja primitiva que escreveram sobre o nicolaísmo, Santo Irineu, Hipólito de Roma, Epifânio, São Jerônimo, Clemente e Eusébio de Cesareia. Tem quem fale, né, há quem diga, há quem defenda o Nicolau. Nicolau, ele foi um diácono, e ele que, a partir dele que teria vindo o nicolaísmo, como o Clemente Eusébio diz, você tem os textos de Clemente Eusébio, dizem que ele era casto e puro, e que os nicolaítas, né, os seguidores dele, é que usaram o nome de Nicolau para popularizar a sua heresia. Então é assim, as heresias, elas geralmente levavam o nome de um líder que tinha um pensamento diferente do grupo principal, e já logo tinha seguidores que o seguiam. Por isso que quando São Paulo esteve em Corinto, ele chegou lá em Corinto e ele vai dizer que não podia a comunidade de cristãos dizer que uns seguiam a Paulo e outros seguiam a Apolo, mas todos deviam seguir a Cristo. Seus membros pertencem somente a Cristo. Então, essa questão das heresias tinha muito disso. Quando você começa a seguir pessoas, tá? Você tem que seguir a Cristo. O cristão é discípulo de Cristo. Ele não pode ser discípulo de Paulo e Apolo. Ele tem que ser discípulo de Cristo.
Bom, o nicolaísmo, é, o nicolaísmo teria vindo do Nicolau, né? Nicolau de Antioquia, um proselitista. Ele foi, inclusive, um dos 7 diáconos, que teve 7 diáconos escolhidos pelos próprios apóstolos, ordenados pelos próprios apóstolos de Jerusalém, e, e esse Nicolau foi um dos escolhidos, um dos diáconos escolhidos. E depois o nicolaísmo tem também uma outra característica de influência gnóstica, por conta da comunicação, do conhecimento, por conta da. Vou falar daqui a pouco sobre essa característica. Então, o nicolaísmo tem essa influência gnóstica. É uma heresia do século I e dizem que eles tinham posições controversas sobre o casamento, é, posições controversas sobre o casamento, a sua libertinagem e perversões no campo sexual, aceitando, por exemplo, a poligamia, até mesmo que os homens tivessem esposas em comum, coisas assim. Aceitando também o casamento do clero, apesar que o celibato foi instituído só acho que no século XI, alguma coisa assim, no século XI ou XII, mas eles tinham, assim, posições controversas em relação ao casamento, aceitando, por exemplo, a poligamia, e eles, os nicolaítas, são citados no Apocalipse, como eu falei, como os primeiros hereges, né? São citados em Apocalipse 2:6, diz lá, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu detesto. Vejam, a mensagem é categórica, detesta. Bom, uma outra característica dos nicolaítas. Se você pegar em grego, nicolaíta, o termo em grego, nicolaíta, seria assim, conquistador das pessoas. Agora, presta atenção nessa característica que tem muito a ver com hoje também. A expressão, a palavra, o termo nicolaíta, em grego, significa, seria assim, conquistador das pessoas, do povo, porque Nico é povo em grego. Conquistador também assim, no sentido de falar bem. Então, os nicolaítas tinham muito disso, de sofistas, falar bem, de influenciar pela persuasão. Assim como hoje, né, muitas pessoas usam as técnicas do marketing para disseminar conhecimentos contrários à fé cristã. Então eles tinham essa característica, sabe? Os nicolaítas, eles eram persuasivos, sabe? Falava bem, entendeu? Usavam bem a retórica e tinham técnicas de falar e as pessoas ficarem assim, sabe? Inebriadas, entendeu? Então eles tinham técnicas de comunicação, técnicas que hoje a gente chamaria de marketing. Então a palavra nicolaíta significa literalmente conquistar pessoa através da persuasão. Conquistar, dominar as pessoas por meio da persuasão, da manipulação, também da manipulação da linguagem, com técnicas aprimoradas de comunicação, de condicionamento mental, de coação, medo, tá? Porque as pessoas são desinformadas de muitas coisas, então traz algumas informações tá? E fazem um trabalho de condicionamento mental, de coação, de medo, usando psicologismos, emocionalismos e outras técnicas de submissão alienante, privando a pessoa de um exercício consciente da sua liberdade, da liberdade com responsabilidade. Então, os nicolaítas têm essa característica. É por isso que na primeira mensagem do Apocalipse já aparece essa primeira heresia dizendo: detesta, e o Senhor detesta os nicolaítas, por conta de suas práticas controversas de perversão sexual, repito, da caráter
característica da perversão, e essa outra característica da manipulação da linguagem, da persuasão, que a gente chamaria hoje do marketing, né? Muito daquilo que hoje o marketing faz com as pessoas para vender produtos e ilusões, isso é uma característica também que aparecia muito nos nicolaítas, que é a primeira heresia que foi combatida já de cara, mas que está aí hoje, em vários campos. Porque, vejam, esta prática sofista, esse modo de manipular as pessoas, esse não era, não foi, não é e não foi o modo de Jesus agir para com as pessoas. Esse não foi um modo de Jesus exercer a sua liderança. Não foi dessa forma. Jesus nem fazia marketing. Quem diz que ele fazia está falando, não fazia, ele era natural, ele falava com autoridade. O Evangelho tem uma passagem que ele falava com autoridade, não precisava de recursos midiáticos, como se diz hoje, para, entendeu? Conquistar as pessoas. Esse não era o modo de agir de Jesus. Porque Jesus tinha um ensinamento simples, mas profundo, sabe? E então, o que acontece? O modo de exercer a liderança de Jesus não era assim de dominando as pessoas, mas ele sempre falou em várias passagens que ele era servo. Usou muito essa expressão, usou muito essa expressão de ser servo, de estar a serviço, do serviço, no serviço desinteressado, altruísta, natural e verdadeiro. E é isso que tocava as pessoas. As pessoas paravam para ouvir Jesus por causa disso, por causa desse modo, né? Ele era um servidor, de fato, no sentido de, né, o que ele falava, falava com autoridade e era natural e verdadeiro, sendo simples, entendeu? Sem sofisticação, por isso que ele falou através de parábolas, sabe? Sendo simples, e aí os discípulos entenderam isso, os discípulos entenderam que era preciso ser simples e pequenos aqui neste mundo, conforme tem uma passagem em Mateus 23:11, tá? Os verdadeiros discípulos de Jesus são, eles acabam sendo simples e pequenos aqui neste mundo, mas grandes em seu reino. Contrastando, de fato, com essa prática, né? Contrastando efetivamente com a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas que falavam bem, eram tipos sofistas, eram persuasivos, eram conquistadores, eram dominadores, faziam condicionamentos, sabe? E ganhava todo mundo, entendeu? Para dominar as pessoas. E assim, com esta primeira heresia detestada por Deus, que tanto que está na mensagem do Apocalipse, então emerge nos primeiros anos do cristianismo e ao longo da história também a gente observa que vai ser uma tendência até chegar hoje. Hoje, né, também a gente vê, né, até que a gente vendo que acaba isso que essa heresia aqui que aparece já no começo, ela será também uma tendência generalizada no final dos tempos. É isso que vai acontecer. Hoje todas as heresias estão juntas e sofisticadas e vão se tornar cada vez mais intensas, tá? E extensas em nível mundial, global, tá? E obviamente que essa característica detestada, né, por Deus, que aparece na primeira mensagem aos Efésios, hoje está aí de novo, só que de modo mais sofisticado, e vai ser uma tendência generalizada no mundo todo no final dos tempos, aonde se intensificarão, no final dos tempos, aonde se intensificarão as técnicas dessas práticas de condicionamento mental, favorecendo apenas alguns, os mais espertos, e vulnerabilizando os demais, os de mente fraca,
os mais fragilizados e manipulados e dominados por quem tem poder e se enriquece como se enriqueceram os sofistas gregos, com o uso da retórica, da mentira e da maldade, assim como faziam os nicolaítas. Então, essa é uma característica dessa primeira heresia, a primeira heresia do cristianismo que aparece nesta mensagem aos Efésios. O encantamento por meio da persuasão, com técnicas da retórica, da linguagem, do condicionamento mental e tudo mais, como a gente já sabe. Então, isso já indicava, como eu falei, uma característica que também deve emergir com mais força na última geração. E isso tem um componente, tá? Isso tem um componente da gnose, porque, né, é o componente do conhecimento, da abundância de conhecimento, de informações. É tanta informação, no final dos tempos você vai se intensificar, tá? Isso é um componente da gnose. Gnose quer dizer conhecimento, mas é uma expressão, é uma expressão desta gnose nesse aspecto também, porque no final dos tempos vai se intensificar a abundância de conhecimento, de informações, é tanta informação e conhecimento, com tanta gente adestrada em falar bem, com técnicas de persuasão e ilusionismo, que vai ficar muito difícil o discernimento para saber se quem está falando é ou não de Deus. Esse que é o X da questão. E se o que está falando está ou não de acordo com o verdadeiro modo de ser e agir cristão. Esse é o X da questão. Esta característica da primeira heresia, como eu falei, será obviamente acentuada com todas juntas na última geração. Por isso, ela é mencionada nesta primeira mensagem a Éfeso. Para encerrar, né, esta, esta mensagem, essa primeira mensagem dirigida aos primeiros cristãos em Éfeso, ela termina com a promessa, né, termina com uma promessa. A promessa da primeira mensagem é o comer do fruto da árvore da vida. Porque vocês sabem, né, que Adão e Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento, veja a questão da gnose aí, do conhecimento do bem e do mal. Mas, né, segundo o relato de Gênesis, o anjo com a espada flamejante impediu o acesso deles ao paraíso e, portanto, o acesso à árvore da vida, que hoje os cientistas aí, por meio da biotecnologia, está querendo chegar à árvore da vida. Mas foi, 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 eles foram impedidos de ter acesso ao fruto da árvore da vida. Então, quem perseverar no bem e na verdade, com o verdadeiro espírito cristão, com a verdadeira fé e a verdadeira caridade, a primeira promessa que aparece na primeira mensagem a, a, aos Efésios é justamente o fruto que, né, que até hoje eles estão atrás, justamente o fruto da árvore da vida. Então, eu tenho aqui uma imagem aqui da árvore da vida. Você tem várias imagens interessantes da árvore da vida, mas vejam que esta imagem da árvore da vida tem Cristo aqui, como se fosse a cruz de Cristo, que é a via estreita, né? É a via estreita para ter acesso aos frutos da árvore da vida, e obviamente que os frutos da árvore da vida estão relacionados aos dons do Espírito Santo, né?
Então tem essa imagem aqui, tem essa outra imagem aqui também, a árvore da vida guardada pelos anjos. Aqui Cristo representado pela pomba, pelo Espírito Santo. Aqui tem uma outra representação da árvore da vida. Veja que nessa representação você tem a árvore da vida com os galhos, elas sustentando, né, o céu, né, sustentando o céu, mas veja, é interessante essa imagem, ela sustenta o céu, a árvore da vida, mas o tronco dela ela vem da terra, veja bem, ele está vinculado à terra, aquela coisa, né, que a gente reza no Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Então, esse vínculo terra-céu é muito interessante porque aquilo que a gente fala, a gente, nesta vida transitória e provisória da vida terrena, nessa fase terrena, ela, mesmo sendo provisória e transitória, ela começa aqui, a gente começa aqui o que a gente vai ser na eternidade. Então, existe esse, esse vínculo, tá? A gente começa aqui o que a gente vai ser na eternidade. Então, essa ligação terra-céu é muito interessante. Essa representação da árvore da vida mostra bem isso. Quer dizer, você vê, tem a árvore, tá certo? Certamente ela tem, né? Que esse tronco que está vinculado à terra, está unido, né, a terra com o céu, mas os galhos delas e os frutos delas é que sustentam o céu. Veja, é interessante essa imagem, e que obviamente no céu está a Santíssima Trindade. Então, muito interessante essa, essas imagens, né? Então, para encerrar, a promessa da primeira mensagem é o fruto da árvore da vida. Deixa eu pegar mais uma outra imagem aqui. Tá. Então, a exortação desta primeira mensagem é a da perseverança no bem e na verdade, na via estreita, do seguimento a Jesus, e como prêmio, o fruto da árvore da vida, aquele que Adão e Eva não comeram, porque eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, com as consequências do pecado original, que o próprio Deus veio até nós como a segunda pessoa da Santíssima Trindade para nos redimir e nos salvar, é o que cremos. Se a criação foi um ato volitivo, Deus age na história por atos eletivos, para nos reconduzir à origem de onde somos. E aceita a liberdade daqueles que, inclusive, o negam e se recusam a fazer parte do seu reino. Para Deus, a vida garantida requer a liberdade, aqui, porque é com ela que a gente toma essa decisão de estar ou não com Deus. E o mal que a tolhe não pode subsistir. Por isso, é um Deus que salva, porque salvar significa libertar do mal. Isso significa salvar, libertar do mal. E todas as histórias. Então, é um Deus que salva porque é um Deus que ama. Que o amor, então, de Deus é justamente esse: é o amor que salva, que liberta do mal. E todas as histórias do relato bíblico mostram com evidência de que é Deus quem escolhe quem deve atuar e como no enredo do maior de todos os roteiros, que é a história. Como diz os Salmos, quão magníficas são as vossas obras, Senhor, tudo fizestes na vossa sabedoria. A sabedoria é ela o princípio, e foi nesse princípio que criastes o céu e a terra. Jó, assim como outras figuras bíblicas de relevo, reconhecem o protagonismo daquele que é o Altíssimo. A mesma descoberta que tantos santos da igreja fizeram, exemplo de Santo Agostinho, até que a minha fraqueza seja absorvida pela vossa
fortaleza. Fragilidade esta não apenas vivida pelos que têm a vivência da verdadeira fé, mas também o próprio Deus a viveu em pessoa, quando veio até nós na plenitude dos tempos. Mas debilidade esta superada para confirmar a sua promessa de retornar na inteira fortaleza. Um processo da vinda que já está em movimento e que diz respeito a toda a história. E o Apocalipse fala então justamente deste retorno do Deus da vida, que dá como prêmio ao que perseverar no bem e na verdade de comer do fruto da árvore da vida. Então, esta é a primeira promessa apresentada nesta primeira mensagem do Apocalipse, na carta dirigida à comunidade dos primeiros cristãos em Éfeso. Então é isso, meus amigos, vamos ficar por aqui. Procedemos com fé, confiança na graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.